sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Entre as várias definições da palavra resistência, encontra-se o seu significado como a capacidade de suportar ou tolerar algo. A ciência nos ensina que, se focarmos na capacidade física das pessoas, podemos entender a resistência como sendo a possibilidade de realizar um esforço durante um período temporal o mais extenso possível. Foi isso que aconteceu durante os 8 dias de ocupação da Assembleia Legislativa pelos professores e professoras. A resistência é um substantivo feminino, porém, no dicionário da luta, resistência se transforma em substantivo comum de 2 gêneros e pode ser grafada de várias maneiras. Pode ser escrita como noites desconfortáveis, dormidas sobre o chão frio. Resistência pode ser escrita com as vigílias ininterruptas. Resistência também pode ser escrita como mudança temporária de domicílio. Porque às vezes, tudo que a vida exige da gente é coragem. E isso não nos falta. A prova de que a luta era justa, a greve inevitável, a ocupação da Assembleia axial, foi o apoio recebido da sociedade, quando o governador Belivaldo Chagas, em uma só canetada, tentou acabar com a redução da carga horária, o triênio, e dificultar a incorporação de gratificações para a aposentadoria, direitos que foram conquistados através de muita luta. Ao perceber tamanha injustiça, os também alunos se aliaram à nossa causa, provando mais uma vez que a juventude não é somente uma banda numa propaganda de refrigerante. Fizeram o dever de casa na rua. Estiveram presentes lado a lado com os professores durante a ocupação da LESE, pois perceberam que, se hoje os direitos dos professores foram atacados, ameaçados de extinção, amanhã poderão ser os direitos deles que estarão correndo perigo. Cidadania é uma matéria que se ensina pelo exemplo, uma aula que pode ser ministrada para fora dos muros da escola. Porém, vencemos a batalha, mas ainda não a guerra. Por isso, a resistência vai continuar. O corvo de Prometeu continua comendo o nosso fígado. A luta agora segue para manter a redução de 1/5 da carga horária aos 15 anos de carreira para professores e professoras que estão na ativa. A retirada de direitos adquiridos é um absurdo. E como nos ensina o filósofo francês Albert Camus, o absurdo nunca pode ser aceito. Ele exige constante confronto, constante revolta. Esperamos, por meio dessa greve, da ocupação da Assembleia Legislativa, que contaram com a adesão da categoria e com o apoio da sociedade, que o governador Belivaldo Chagas tenha entendido a mensagem enviada pelo magistério da rede estadual. Não mexe comigo, que eu não ando só. O TV Sintese está no ar. Não quero mais nenhum direito a menos. Não quero mais nenhum direito a menos. Bem, a greve por nenhum direito a menos acabou. Vamos ver e ouvir agora um balanço geral do movimento feito pela presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz. Estamos extremamente num momento muito bonito, uma construção muito bonita. Uma greve que reuniu trabalhadores, professores e professoras de todos os municípios, desceram caravanas de todos os municípios, praticamente todos os dias em greve. Uma greve de resistência, porque nós passamos 8 dias ocupando e só quem ocupa sabe o que é ocupar, resistir. Uma greve que traz, ao nosso ver, a grande conquista é construir essa mobilização, é despertar esse espírito de luta, de resistência. A greve se encerrou na terça-feira, mas a luta não acabou, a luta continua. Estaremos convocando os professores para estar na Assembleia Legislativa sempre que tiver projetos que possam retirar direito da classe trabalhadora. A luta continua. Como vocês puderam perceber, a aula foi na rua, na vigília, foi na ocupação da Casa do Povo.
A greve foi marcada pela solidariedade de anônimos, conhecidos, familiares, cada um que perdeu e ganhou um pouco do seu tempo com um só objetivo: defender o direito dos professores e professoras de Sergipe. Após mais de 2 semanas, saímos na luta contra a perda de direitos históricos. E essa vitória não seria possível sem o apoio diário da população sergipana e dos estudantes, que nos acompanharam diariamente. Agradecemos as inúmeras manifestações de apoio de entidades de classe, coletivos e instituições que estiveram sempre ao lado dos educadores neste momento de resistência. Muito bem, vida que segue. Vamos falar agora sobre o 3º encontro de educadores e educadoras negros e indígenas que aconteceu lá no espaço da greve. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Eu entendo que cabe aos movimentos sociais de um modo geral, o movimento negro em particular, realizar um trabalho de base, trabalho de formação. Acho que essa onda conservadora, ela não é efêmera e é um momento, na minha opinião, de a gente se preocupar em formar novos quadros, pensar em novos projetos, pensar em novas alternativas, novos caminhos de mobilização. E um exemplo é o que aconteceu hoje aqui, né? 3º encontro de educadores negros e indígenas, esse trabalho de formiguinha com os professores da rede estadual de ensino Sergipe, de todo o estado, discutindo, né, racismo estrutural e principalmente formas de combate ao racismo, alternativa antirracista, uma educação antirracista. E aqui, quando a gente participa de eventos como esse, a gente ganha um novo fôlego, um novo alento, nova disposição de luta. É aqui que a gente percebe, né, que esse é o melhor caminho. Formação, reunir forças, mobilização permanente e pensarmos em ações coletivas. Eu entendo que o movimento social brasileiro passou por uma fase de refluxo, está ainda imerso nessa fase, mas eu também entendo que a gente não tem que jogar toalha, né? Pensando um pouco na história dos negros, falei agora há pouco sobre a história dos negros aqui no evento, a gente tem plena convicção que nossos passos vêm de longe e esses passos são de resistência, de existência e sempre pensando numa luta emancipatória em prol da liberdade, em prol da igualdade. Portanto, assim, se não há, a meu ver, receitas nesse instante, porque eu entendo que é de reconstrução, eu sei que o caminho é esse, é o da luta, o da formação de base, o da mobilização e troca de ideias, diálogo e pensar em um outro projeto. Olha, nós temos a compreensão que esse momento que é importante para a sociedade, né? Porque a nossa reação ela só vem diante do confronto direto, do confronto não velado. E aí onde nós podemos acreditar o seguinte, que nós, primeiro, nós não somos minoria, nós somos maioria. E nessa compreensão, é só nós sentimos que nós somos. Esse governo que está aí, está enganado. Ele está achando que vai conseguir dominar a gente. E não vai. E não vai. Ele já está, o governo está aí com a GLO, né? Garantia da lei, a ordem e a lei, na questão da questão rural, para cumprir mandato de prisão, mandato de integração de posse. Só que ele não vai conseguir cumprir. Nós vamos reagir. Se ele nunca encontrou uma dificuldade, ele agora está encontrando. E nós acreditamos que a partir do momento que nós fizermos enfrentamento com ele, nós acreditamos que as outras classes organizadas vão somar com a gente e vai estar aí a queda desse governo. Nós não podemos permitir que nós, que somos donos do país, que nós somos a maioria desse país, as mulheres, os negros, nós indígenas, deixa uma pessoa tão racionária, né?
do jeito que ele é, né? Tão preconceituoso, né? Tão desrespeitoso, faça o que ele quer com a gente. Não vai fazer. Nós, Paulina, acreditamos nos nossos deuses da mata, nos nossos encantados, e nós temos a certeza absoluta que esse governo não termina o mandato dele. Não por causa do povo da política, mas por causa do povo da sociedade. Agora, vamos a uma entrevista, ainda sobre este evento, com a professora Edinalva Mendes, diretora do Departamento para Assuntos Educacionais, sobre a importância de promover formação para professores. Muito importante, porque não é somente uma formação de luta exclusivamente dos projetos que estão sendo votados aí na LESA, né? A gente aproveitou o espaço, já que a luta continua na rua, a formação também continuou na rua. Nada mais justo do que tirar o debate que seria realizado no auditório e trazer para onde a categoria já está ocupando. Então isso para a gente é primordial, levar a formação justamente para aqueles professores que estão aqui aguerridos, aguardando, lutando por seus direitos. E o debate que a gente travou aqui sobre o racismo estrutural nada mais é do que a busca também, a defesa pelos seus direitos também. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto belíssimo promovido pelo Sintese. E agora, fiquem com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Esta semana foi marcada pelo fim da greve dos professores e professoras da Rede Estadual de Ensino do Estado de Sergipe. A resistência, a força e a luta foram as grandes marcas desta greve vitoriosa dos professores e professoras da Rede Estadual de Sergipe. A categoria estava com suas atividades paralisadas desde o dia 26 de novembro. A partir da greve e da ocupação da Assembleia Legislativa, os professores e professoras conseguiram manter o direito ao triênio, o direito às incorporações das gratificações para a aposentadoria e o direito da redução de 1/4 da carga horária aos 20 anos de trabalho. Direitos que o governador Belivaldo Chagas queria retirar do magistério em uma só canetada. As aulas das escolas estaduais retornaram no dia 4 de dezembro. Os professores e professoras garantem que todas as aulas serão repostas e cada escola definirá a forma de reposição. Esta semana também foi marcada pela divulgação do resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. O PISA é uma avaliação mundial feita em dezenas de países, com provas de leitura, matemática e ciência, além de educação financeira, e um questionário com estudantes, professores, diretores de escolas e pais. O resultado é divulgado a cada 3 anos. A edição mais recente foi aplicada em 2018, com a amostra de 600 mil estudantes de 15 anos de 80 países diferentes. Juntos, eles representam cerca de 32 milhões de pessoas nesta idade. No Brasil, 10.691 alunos de 638 escolas fizeram a prova em 2018. São 2.036.861 estudantes, o que representa 65% da população brasileira, que tinha 15 anos na data do exame. O Brasil participou de todas as edições do PISA, desde sua criação em 2000, mas continua muito abaixo da pontuação de países desenvolvidos. Os resultados obtidos pelo Brasil foram 413 em leitura, 384 em matemática e 404 em ciências. Esses valores são usados como referência de educação de qualidade pelo Brasil e demais países. Agora, em relação ao resultado do PISA, é importante observar o que afirmou o especialista em educação e coordenador geral da coalizão da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Para o especialista, o Brasil não evoluiu porque não tem capacidade de criar novas políticas educacionais, de reorientar essas políticas e de tirar do papel a legislação, como a Emenda Constitucional 59 de 2009, que ampliou a obrigatoriedade para o ensino e, mais do que isso, exigiu melhorias de ofertas do ensino, como escolas mais capazes de garantir que os professores tenham condições de ensinar e os alunos tenham possibilidade de aprender. Além disso, o Brasil não tem cumprido a lei do piso do magistério
e, principalmente, não tem cumprido o Plano Nacional de Educação, que era um roteiro, um instrumento de planejamento para que o Brasil avançasse em termos educacionais. O especialista também afirma que o país não tem feito a lição de casa e não tem investido em professores e alunos brasileiros, que custam 3 vezes menos que nos países desenvolvidos. E mesmo assim, a escola pública brasileira tira leite de pedra. Se a gente for analisar em termos de eficiência, aquilo que a escola pública entrega é muito comparado ao pouco que recebe. Se as escolas privadas tivessem o mesmo custo-aluno que as escolas públicas do Brasil, certamente entregariam uma educação ainda pior, porque boa parte das escolas privadas prestam serviços de péssima qualidade. O problema, segundo ele, é que não dá para fazer milagre. É preciso investimento adequado na educação ao longo de muito tempo, porque o bom resultado não é imediato. Portugal começou a investir em educação a partir da Revolução dos Cravos, em 1974. Só começou a ter resultados em 2015. Demora, mas tem que ser um processo consciente de replanejar e reorientar a política nacional, conforme os dados de contexto. E, principalmente, ser uma política perseverante, ou seja, prioridade da educação tem que percorrer muito e muitos anos e ser decisão da sociedade e dos governos, o que não tem acontecido no Brasil. Ele defende a mobilização em defesa do Fundeb, afirmando que é preciso se mobilizar também para desconstruir os ataques às escolas brasileiras a partir do uso dos dados do PISA. O especialista ainda afirma que o PISA não é um bom critério de avaliação da educação de qualidade, e sim o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Brasileira, o SINAEB, que analisa a aprendizagem dos alunos, as condições da oferta do ensino e aonde estão localizadas as escolas. É preciso seriedade no debate da educação e consciência de que o debate educacional é, antes de mais nada, social. A educação pública, gratuita, laica, de qualidade, é capaz de garantir justiça social e ser uma base para a democracia. Assim, para o especialista, o resultado do PISA não pode ser usado contra o ensino público. Para ele, provavelmente, com os mesmos recursos, a rede privada entregaria resultados bem piores. Bem, terminamos hoje mais um quadro Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida, deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. Depois de alguns dias onde somente notícias ruins ocuparam a nossa mídia, gostaríamos de terminar o programa de hoje com outra notícia boa, além da vitória dos professores que conseguiram manter seus direitos adquiridos. O professor Roberto Silva é eleito presidente da CUT Sergipe. O professor Roberto Silva foi eleito presidente da Central Única dos Trabalhadores em Sergipe, CUT-SE. A professora Ivônia Ferreira, ex-tesoureira da entidade e atualmente diretora de assuntos de bases municipais do Sintese, foi eleita vice-presidente da Central. Abre aspas. Assuma a presidência da CUT Sergipe, junto com a companheira Ivônia Ferreira, como vice, para enfrentarmos desafios, ou seja, dar continuidade às lutas da CUT que o companheiro Dudu vinha implementando à frente da Central como presidente e dar continuidade à política de organização dos trabalhadores dentro da Central, disse Roberto em nota de agradecimento em que reconheceu a liderança do professor Rubem Marques, o professor Dudu. Vai daqui, professor Roberto, o nosso parabéns. Nós, trabalhadores de Sergipe, desejamos muita felicidade nessa sua nova empreitada. E com essa notícia maravilhosa, nós terminamos o nosso TV Sintese de hoje. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu
meu professor.